Bom dia! Este é o dia que o Senhor reservou para nós, portanto, nos alegremos nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bom dia, boa semana para nós. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor possa guiar os nossos passos, que o Senhor possa dirigir as nossas decisões e tudo aquilo que fizermos, que possamos ser bem-sucedidas. Bom dia, sol! Muito bom, minha amiga, ter você aqui mais uma semana comigo. Bom dia, minha xará, Fernandinha, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Um prazer enorme compartilhar a palavra com você. Bom dia, Cleidinha. Bom dia, Cleide, que nós nos conhecemos tanto tempo, perdemos o contato e nos reconectamos por meio da palavra, né, Cleide? Coisa boa. Foi através das lives que nós tivemos, nos reaproximamos. Bom dia, Sheila, querida, que Deus te abençoe. Uma alegria também ter você aqui comigo nessa manhã, mais uma semana de orvalho, mais uma semana de devocional. E nessa semana nós vamos começar a falar das manifestações do Senhor por meio de sinais. Na semana passada, a gente comentou das manifestações do Senhor em nós. Porque é assim, uma coisa que eu já quero começar a semana pra gente deixar bem fixadinho na nossa mente. Ver os sinais do Senhor é muito bom, né? Poder sentir o Senhor, talvez você nunca tenha tido uma experiência com o Senhor, mas o Espírito Santo, ele nos proporciona experiências extraordinárias de sentir a sua presença, de falar conosco, de você pensar e de repente o Senhor vem, às vezes ele usa alguém para dizer, olha, aquele dia você orou, você falou tal coisa, né, de falar, olha, você está buscando uma resposta, o Senhor diz para você ficar em paz, para o Senhor ir. Às vezes a gente está orando e aí de repente você sente aquela presença e você começa a chorar e você fica... Então o Espírito Santo, ele se manifesta de maneira muito linda, nos proporcionando experiências, né? Ele cura, como que é o tema de hoje, né? Ele cura enfermidades. A minha mãe, ela foi curada, né, de um nódulo no seio, e ela orou e ela falou, Senhor, eu não aceito, eu não quero fazer cirurgia, eu não quero fazer quimioterapia, eu não quero passar por nada disso, eu quero ser curada, Senhor, eu tô diante de um Deus que cura, e o Senhor a curou. A minha irmã, né, sofreu um acidente, e o Senhor fez crescer uma parte do osso, do maxilar dela, né? Como que osso cresce, minha gente? O osso não cresce, mas o dela cresceu, então o maxilar dela deslocou, né? Quebrou, e o médico disse assim, olha, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer um enxerto, mas você nunca vai ter esse movimento natural, porque quebrou mesmo, né, num acidente bem grave que ela teve. E o Senhor um dia, numa tarde da libertação, numa reunião numa comunidade de fé, não era nem na nossa na época, ela foi visitar uma outra igreja e o Senhor falou, ela já estava com a cirurgia marcada, e o Senhor falou assim, não, eu vou fazer essa cirurgia, este osso vai crescer. Quando ela chegou no outro dia para fazer a cirurgia, a equipe médica ficou perplexa, como que pode? Além de crescer, a cirurgia foi feita sozinha, porque a mão do Senhor fez isso. O meu irmão, né, hoje já dorme no Senhor, ele teve uma meningite, assim, numa época que teve uma pandemia, e a meningite dele foi gravíssima, era para ele ter sequelas fortíssimas. Minha mãe orou, minha mãe falou, não aceito, o Senhor me deu um filho saudável, e o Senhor o curou, ele ficou sem sequelas. Então, o nosso Deus, ele se manifesta, gente. E eu tô falando para vocês de casos da minha família, que eu vivi, né, casos que estavam aqui pertinho de mim.
né, o Senhor operando na nossa casa, o Senhor operando na nossa família, e ele se manifesta assim, de maneira perceptível e de maneira que todos sabem, todos veem, sabe? Que essa semana, os sinais, o poder do Senhor é uma coisa mais linda. Porém, a maior manifestação do Senhor, a gente nunca pode esquecer que a maior manifestação é a de transformação. É quando ele transforma o meu caráter, é quando ele transforma a minha forma de ser, a minha forma de viver. Essa é a maior transformação, a metanoia, a mudança de mente. Gabi, calma aí, amiga. A mudança de mente. Então, essa é a maior transformação. É os frutos do Espírito sendo produzido em mim. Por quê, gente? É o maior milagre, a maior transformação. Porque o milagre, o poder, por maior que ele seja, a gente vive, se alegra, lembra dele, mas ele não interfere no nosso dia a dia, sabia? Você vive, depois você esquece dele. Você esquece do poder que o Senhor fez. Lembra do povo? Se a gente for olhar a Bíblia, né? O povo, eu sempre gosto de citar o povo no deserto, né? Se você não leu essa história, lê. É muito boa. Tá em Gênesis, você começa a ler Gênesis ali, aí depois você vai para Êxodo, você vai... o Antigo Testamento é muito histórico, né? E conta muito sobre isso, assim, das manifestações do poder de Deus. E aí o povo, por um período, eles ficavam bem, eles ficavam ali gratos, eles faziam o que agradava ao Senhor. Mas depois, eles se esqueciam dos feitos do Senhor e voltava às práticas antigas. Isso é normal conosco. Se a gente viver uma vida de busca de sinais, de poder, de manifestações externos, a gente vai ser movido a isso. E o dia que isso não acontece, eu desanimo. O dia que Deus vem e não faz na minha vida aquela coisa extraordinária, eu fico desanimada, eu acabo sendo ingrato. Então, a maior manifestação de Deus na nossa vida é interior. É na nossa mente, sabe? É o Senhor vir nos transformar o nosso caráter, a nossa forma de ser. Mas a gente não pode se esquecer que nós estamos diante de um Deus que faz. Isso é uma coisa, isso tem que estar vivo na nossa mente. Nós estamos diante de um Deus que faz. Ele cura. Nosso Deus, ele cura. E ele cura, assim, gente, doenças que você fala assim, não tem jeito. Tem jeito, porque o nosso Deus cura. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar pra gente, né, no início dessa semana, porque eu falo isso pra vocês com muito amor e carinho, porque eu já fui essa pessoa em que eu era movida por sinais. O Senhor tinha que falar comigo, o Senhor tinha que fazer na minha vida, porque senão eu me desanimava. E aí depois eu descobri que eu tinha esse tipo de comportamento porque eu era uma menina muito mimada. O meu pai, ele nunca dizia não pra mim, né? Meu pai era uma pessoa que sempre dizia sim. E ele fazia de tudo pra atender todas as minhas expectativas. Então, essa era a minha experiência de pai. Um pai que atendia as minhas expectativas. Um pai que fazia tudo o que eu queria, mesmo quando nem sempre eu merecia, né? Dentro da minha relação pai-filha. Mas ele sempre se esforçava para me entregar o melhor. E eu achava que era assim com Deus também. Né? A nossa relação com Deus é de pai e filho. E às vezes eu falava assim, eu orava e eu queria que o Senhor fizesse do meu jeito, na minha hora. E quando ele não fazia, eu me frustrava. Eu media os milagres de Deus de acordo ao amor dele comigo. Olha, pessoa, então se ele não fez, é porque ele não me ama. Se ele não fez, é porque ele não me escutou. Se ele não fez, é porque... E ele tem filhos preferidos, porque ele fez lá, mas ele não fez aqui. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes o Senhor não faz nas nossas vidas porque ele está nos ensinando, né? Ele não faz porque há um tempo. O Senhor, ele nos conhece. E muitas coisas que eu pedi, o Senhor me disse não vou fazer agora, não vou fazer nem agora e nem nunca, porque não era o melhor dele para mim. Então, que nós não venhamos ser movidos apenas por sinais. Olha que parece contraditório, né?
A semana vai ser uma semana onde nós vamos falar de sinais, de prodígios, de maravilha, mas essa nunca e deve ser a nossa motivação, porque o maior milagre o Senhor já fez, que foi enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós e para nos salvar. Este é o maior milagre. A salvação, gente, é o maior milagre. Então que a gente venha se lembrar disso. A gente pode pedir tudo para o nosso Pai. Algumas coisas ele vai dizer sim, outras ele vai dizer não. E quando ele disser não, é pro nosso bem. Né? Quando ele falar, não, filha, eu não vou dar agora, eu não vou fazer agora, é pro nosso bem. E a gente vai permanecer. Lembra de Paulo? Ele pediu pro Senhor tirar um espinho na carne, né? E por 3 vezes ele orou. Por 3 vezes ele falou, Pai, tira, é muito pesado isso. E aí o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Existem coisas que nós oramos, o Senhor não responde. Mas por que o Senhor não responde? Porque é aquilo que nos dói que vai nos permanecer, que vai nos manter humilde, orando, buscando, né? Então tem coisas que é necessário a gente passar, sabe por quê? Porque é aquilo que vai moldar o nosso caráter. Então por que o Senhor falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta? Porque Paulo tinha tido uma experiência de manifestação do poder de Deus que ninguém nunca mais teve na vida. Paulo, ele foi levado ao 3º céu e ele viu coisas que a Bíblia diz que ao homem não era permitido dizer. O Senhor deu uma experiência para ele assim, ó, pra lá de surreal, pra lá de maravilhosa. E aí, se ele contasse, ele ia falar assim, olha, gente, eu tive essa experiência. Quem teve essa experiência aqui entre nós? Só eu. Ele ia se pôr como um filho predileto do Pai. Ele ia se colocar numa condição de superioridade. E o Pai falou assim, eu te amo tanto, que para você se permanecer humilde, você vai ter que sofrer um pouquinho para você se lembrar que você não é nada, que você não, o fato de você ter vivido essa experiência não te coloca no lugar de superioridade. E às vezes a gente quer se colocar, né, no lugar de superioridade porque a gente viveu grandes experiências, ou no lugar de inferioridade porque a gente não viveu essas experiências e nenhuma coisa e nem outra. A graça do Senhor nos basta. O maior sinal do amor foi ele se entregar por nós. Então que fique bem claro isso no nosso coração, que a maior manifestação de milagre, gente, foi Jesus ter morrido naquela cruz por nós, porque nós não merecíamos, né? Nós não merecíamos. O que nós fizemos para merecer? Nós não fizemos nada e não fazemos ainda hoje nada que nos dê que justifique. Nós não fizemos nada e nós não fazemos nada que justifica Jesus, que não tinha pecado, né, se desfazer da sua glória, né, deixar a sua glória para andar aqui como homem, para estar conosco. Então, que a gente se lembre que a maior manifestação de poder foi essa, mas também que a gente se lembre que nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que faz maravilhas, e a gente também deve viver lembrando disso, tá bom? Então vamos orar? O recado já foi dado, né? Então a gente vai orar e nós vamos meditar nesse nosso Deus, que é o Jeová Rafá, que é o Deus que sara. Bom dia, Adalgisa, minha amiga querida. Bom dia, Vanessinha. Deus abençoe. Dani, bom dia. Minha prima Flavinha, bom dia. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar pra gente ler a palavra. Pai, te dou graças porque o Senhor é bom. Te dou graças porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Te dou graças porque nós estamos aqui, Pai, meditando na Tua palavra, relembrando, Senhor. Como é bom relembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões. Senhor, o castigo que era para estar sobre nós foi sobre Jesus. E por conta disso, nós somos sarados, nós somos libertos. Então eu quero mais uma vez, Senhor, agradecer pela tua bondade. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu não merecia, mas o Senhor, de uma maneira tão amável, de uma maneira
tão fiel, olhou para as minhas misérias, olhou para a minha falta de condição de ter acesso ao Pai e decidiu passar por aquele sofrimento por amor a mim. Eu sou grata ao Senhor por isso. Me ajuda, Pai, me ajuda a reconhecer o teu sacrifício naquela cruz, me ajuda a lembrar desse sacrifício todos os dias, porque se eu me alimentar dessa oferta que o Senhor entregou por mim, Jesus, eu vou conseguir reconsiderar as minhas decisões, eu vou conseguir tomar atitudes alinhado com a tua vontade. O problema é que às vezes eu me esqueço, às vezes as minhas irmãs esquecem, nós entramos, Senhor, num piloto automático e nós nos esquecemos, Pai, que o Senhor morreu por nós, para que hoje tivéssemos vida com abundância e levasse, Senhor, a proposta é nós levarmos essa palavra de vida a quem ainda não conhece. Então eu quero te pedir nesse devocional, nos faça lembrar quem tu és, nos faça lembrar do tão precioso é o teu amor por nós, Pai, para que possamos então viver, Senhor amado, em prol desse sacrifício tão poderoso que foi a cruz. Pai, eu entendo que o maior sacrifício, o maior milagre, a maior manifestação ocorreu na cruz. Eu entendo, Senhor, que se o Senhor não fizesse mais nada por nós, já seria o suficiente o que o Senhor fez. Mas a tua bondade, ela é infinita. Tua bondade não tem um limite. Então, além de todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz, o Senhor também atende às nossas petições. O Senhor também opera sinais, milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor também acessa as nossas necessidades e supre cada uma delas. E hoje, Senhor, nós queremos repartir, através da tua palavra, o poder do Senhor sobre o nosso corpo. Como o Senhor opera em nós com a cura, quando o Senhor chega e põe a mão, quando o Senhor chega e libera a palavra, Pai. É sobre isso que nós queremos pensar e refletir hoje. Então eu peço ajuda na nossa incredulidade, aquele que está enfrentando uma enfermidade por anos, Pai, aquele que está carregando uma dor por anos e já se conformou e já aceitou, Pai, mas que hoje a fé dessa pessoa venha a ser vivificada, porque às vezes a nossa fé amortece, às vezes a nossa fé, Senhor, ela diminui, e eu quero te pedir, Senhor, traz a existência para essa pessoa. A tua palavra fala que nós devemos trazer a nossa memória e o que nos dá esperança. A tua palavra nos dá esperança, e eu quero trazer a memória, Pai, a nossa memória, a tua palavra hoje, para que tenhamos esperança que o Senhor é o Deus que cura. O Senhor cura cego, o Senhor cura paralítico, o Senhor cura câncer, o Senhor cura úlcera, o Senhor cura diabetes, o Senhor cura, Pai amado, todo tipo de doença. Eu tenho prova, eu sou testemunha ocular, Pai. Eu vi o Senhor curando, eu já vi o Senhor curando, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Então eu quero te pedir que aonde tiver alguém com enfermidades, Pai, diagnósticos, pessoas que receberam diagnósticos, sentenças, Pai, estão tão atemorizadas, tão angustiadas, Pai. Problema, Senhor, no coração, problema no rim, no estômago. Senhor amado, pernas, Pai, pernas que estão, Senhor, tão prejudicadas, com seus ossos, Senhor, fragilizados, joelhos, Pai. Oh, Senhor, útero, Pai. Cada parte do corpo dessa mulher, Senhor, que foi alcançado por uma enfermidade, Senhor, Tu és o Deus que sara. E à medida que a Tua palavra, Senhor, não é enquanto eu falo, é à medida que a Tua palavra for sendo citada, que o Senhor alcance o coração, alcance os ossos, alcance a medula, alcance, Senhor amado, este sangue, alcance as veias, alcance, Senhor, os olhos, os ouvidos, alcance o cérebro, alcance, à medida que a Tua palavra, Senhor, for sendo ministrada, que ela chegue, Senhor, neste órgão que está, Senhor amado, paralisado. Este órgão, Senhor, que está infectado. Este órgão, Senhor amado, que está mortificado. E à medida, Senhor, que a Tua palavra for sendo pregada, que este órgão ouça a Tua palavra, Pai, e ele tenha
a obrigação de, Senhor, de reviver. Pai, eu sei que o Senhor pode tocar nesta mulher, neste homem, com a cura. A tua palavra tem este poder. E eu quero liberar, Senhor, Pai, a palavra essa manhã, a palavra de cura. E quando ela for ouvindo, que essa palavra vai entrando, Senhor amado, em cada parte do seu ser. E vem, Senhor amado, curando, libertando, restaurando. Pai, se ela tiver alguém enferma, Senhor, se ela tiver alguém enferma aqui, a fé dela, Senhor, a fé, Pai, a fé dessa mulher possa alcançar esse familiar que está enfermo. Senhor, os hospitais, quantas pessoas, Senhor, estão ali desenganadas, quantos familiares atormentados, quantos familiares, Senhor amado, angustiados, Senhor, sem mais saber o que fazer, sem recurso, manda para um lado, vai para o outro. Deus, Tu és Deus que abre porta, Tu és Deus que dá favor, Tu és Deus que cura, Tu és Deus que arranca o sofrimento. Eu creio neste Deus, e é este Deus que faz o impossível que eu estou diante nesta manhã. E eu te peço, Pai, aonde estiver um corpo enfermo, quem ouvir essa ministração hoje, Senhor, ou a qualquer tempo, porque a tua palavra, ela é atemporal. Essa oração não é para hoje, essa oração é para o dia que essa pessoa ouvir, que ela seja curada pelo poder da palavra. Dê uma experiência de cura, dê uma experiência, dê um sinal, Senhor, do teu poder. Eu conheço o teu poder, eu já presenciei o teu poder, mas há pessoas que nunca viram manifestações do teu poder. Dê uma experiência para saber que o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor continua fazendo milagres extraordinários, Pai. E eu te peço, Senhor, faça neste corpo, faça nesta vida, faça, Senhor, nesta família. Entra com o Senhor amado, com a cura. Tu és o Jeová Rafá. Eu creio, Senhor, no poder de cura do Senhor. Eu creio no poder do Senhor. Tu és aquele que sara, Senhor, saúde, enfermidades, Senhor, mentais. Pessoas tão atribuladas, Senhor. Doenças psicossomáticas. Senhor, essa pessoa está tão sobrecarregada que o corpo dela está manifestando quedas de cabelo, Senhor. Pai, ansiedade, tem roído as unhas, tem, Senhor amado, puxado o cabelo, tem, Senhor amado, o cabelo tem caído, a pele tem ficado mais áspera, tem tido urticária, Pai, porque ela está ansiosa, porque ela está preocupada, porque ela está angustiada, porque o seu sistema nervoso, Senhor, está desestabilizado, compulsão alimentar. Senhor, Tu és o Deus que sara a alma e o corpo. Então eu te peço, vem sobre nós, Pai, com este óleo curador. Vem sobre nós, Senhor amado, com a cura poderosa. Senhor, o Senhor pode fazer. Senhor, o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E que é para essa mulher que está me ouvindo, para este homem que está me ouvindo, Senhor, venha ser uma experiência extraordinária do teu poder de cura. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Keia, Pastor Sérgio, bom dia. Vamos ler. Eu vou começar. Eu vou citar. Eu sei que tá um pouco tarde, mas eu vou citar só umas três passagens bíblicas só pra gente ter na nossa mente o poder do nosso Deus. Vamos começar com Mateus 8, Mateus 8, 14. Nós vamos falar do cuidado do nosso Deus conosco, né? O Senhor, Ele não só se preocupa com as enfermidades do nosso corpo, quando elas são assim: ai meu Deus, tô com câncer, ai meu Deus, tô com um nódulo, ai meu Deus do céu. Não é só esse tipo de enfermidade que o Senhor se preocupa, não é só as graves enfermidades. Então, nós vamos começar aqui lendo que Jesus se preocupou com uma enfermidade muito simples, que para nós, a gente até esquece de orar quando acontece com a gente, ó. Ó o que tá dizendo lá em Mateus 8, 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele de cama, com febre.
tomou ela pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servir. Às vezes nós estamos com enfermidades que aparentemente parecem simples. Uma dor de cabeça, uma febre, uma indisposição. E a gente não ora, né? A gente não pede para o Senhor interferir. A gente corre na farmácia, a gente compra um remédio, a gente se automedica, porque às vezes nós achamos que somos autossuficientes. Não, isso aqui é bobeira, isso aqui pode deixar que eu vou resolver. Eu não vou incomodar o mestre com isso. Deixa que eu resolvo. E aí Jesus registrou aqui esse milagre que é aparentemente tão simples, mas tem tanto amor aqui, tem tanta preocupação, né? O Jesus, ele entrou na casa da sogra de Pedro, da casa de Pedro, tava lá a sogra dele deitada, era uma febre, mas ele olhou para ela e falou assim, não, eu tô aqui, eu tô nessa casa, ela não vai ficar assim. E o Senhor pegou na mão dela e imediatamente a febre foi embora, ela ficou curada e voltou à disposição. Interessante é que a febre, né, quando a gente tá com aquela, como que os médicos falam, virose, né, tudo é virose. Quando a gente tá com aquela virose, dá uma indisposição, a gente não quer fazer nada, não é? A gente fica lá, deitado, indisposto, mas Jesus olhou para ela e trouxe de novo a disposição. Então, as pequenas enfermidades que às vezes surgem no nosso corpo, sim, elas podem ser compartilhadas com Jesus. Ô Jesus, hoje eu não tô bem, né? Senhor, me dá força, eu tô sem ânimo, eu tô sem disposição. Ô Senhor, me socorre aqui. Ô Senhor, interfere aqui. Então, essa passagem mostra pra gente que podemos sim compartilhar com Jesus as nossas pequenas, aos nossos olhos, né? Pequenas dificuldades e enfermidades. Aquela dor de cabeça chata, aquela tossezinha chata, aquela indisposição chata, elas também podem ser compartilhadas com Jesus. E aí agora a gente vai ir para João. Vamos para João. João 9. Que aqui já é uma doença mais complexa, né? Vamos ler lá João 9, que diz assim, eu vou ler pra... eu achando que tô na igreja, né? Gente, eu vou ler pra adiantar. Vamos lá, João 9, diz assim, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus respondeu, nem ele pecou e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, e enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, ele tá num ambiente, ele passa num lugar e os discípulos veem um cego. E esse cego, ele nasceu cego, ele não ficou cego, ele nasceu. E aí os discípulos falaram assim, Jesus, o que será que aconteceu aqui, né? Por que será que ele é cego? Por que será que ele nasceu cego? E sabe que naquela época havia uma visão, né, de retribuição. Eles trabalhavam com a retribuição divina. Então, se algum mal veio sobre uma pessoa, foi castigo de Deus. Foi Deus que resolveu castigar. Então, imagina, não tinha médico naquela época. Então, começou a aparecer umas doenças estranhas, né? Eram umas doenças que não tinha explicação. Até hoje, né? Acontecem umas doenças estranhas, você vai no médico, você não tem diagnóstico. O que a gente fala quando não tem diagnóstico, né? Deve ser espiritual. Não é isso que a gente fala? Já fui no médico tantas vezes, não tem diagnóstico. Muito estranho o que está acontecendo aqui. Deve ser espiritual. E eles tratavam da mesma forma. A gente não sabe o que é. Um negócio estranho aconteceu. Você acha que tem pecado? E aí o Senhor falou, não tem pecado. Isso aconteceu para que fosse manifesto a minha glória na vida dele. Então existem coisas que acontecem na nossa vida, existem enfermidades que o Senhor quer manifestar. Né, que o Senhor escolheu manifestar o poder dele nas nossas vidas. Então, nós podemos sim. Aqui diz que era de nascença. Qual é a chance de uma doença crônica, de uma doença é que você já nasceu com ela, aquilo se reverter? Né? Quando você vai
Quando um bebê nasce, aí faz lá um exame de pezinho, faz uma série de exames, e quando é constatado que aquela pessoa tem uma doença que já nasceu, né, que aquele indivíduo, que aquela criança já nasceu com aquela enfermidade, o médico fala, olha, mãe, vai ter que conviver com essa doença. Tem um remédio ali, tem outro remédio aqui, mas vai ter que conviver com essa doença. O nosso pai, ele não diz isso para nós. Vai ter que conviver com essa doença. Ele fala assim, é para manifestação do meu poder. Então, se você está enfrentando alguma enfermidade no seu corpo, creia que o Senhor pode curar. A sua atitude perante o Senhor, em relação a essa enfermidade atrai a manifestação do poder de Deus, né? Nós temos que aprender a parar de falar coisas como é minha dor de cabeça, é minha úlcera, é minha diabetes, é minha pressão alta. Já reparou que às vezes a gente convive, é de nascença já, tá grudadinho na gente aquilo, e aí a gente se comporta como se aquilo fosse morrer com a gente, né? Não, isso aqui já tá comigo. Não, o Senhor tem poder de curar. Você tá aqui, doença, mas você não me pertence. Você tá aqui de intrusa, você não me pertence, porque o Senhor vai manifestar o poder dele na minha vida. Eu creio que eu vou ser alcançada com a cura. Eu creio que o Senhor vai manifestar o poder dele na minha vida. Eu creio. Neste caso, deste cego de nascença, o que Jesus disse foi: é para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Às vezes, o Senhor quer manifestar com a cura. Às vezes, o Senhor quer manifestar de outras formas. Não sei como o Senhor quer manifestar, mas fale: Senhor, eu não vou passar por essa enfermidade sem que o Senhor manifeste o teu poder. O que o Senhor quer fazer, Senhor? O Senhor quer me curar, o Senhor quer me ensinar, o Senhor quer abrir portas. Às vezes o Senhor quer vir e Ele mesmo fazer o milagre. Às vezes Ele quer usar a mão dos médicos. E tá tudo bem, porque a ciência também é dele, né? Às vezes a gente se recusa a ser tratado pelos médicos. Já aconteceu isso? Já vi muitas pessoas em que elas se recusam à interferência dos médicos. Não, eu não aceito os médicos, né? Eu quero que o Senhor... Não, eu vou orar e aí tá piorando, mas aí começa a negligência. O Senhor também. A forma do Senhor manifestar, ele fala assim, ó... Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O Senhor, ele faz do jeito que ele quer. É um projeto, né? Eu tenho um projeto para ele. Eu tenho uma forma de construir. Essa doença, ela veio para uma construção, uma reconstrução do Senhor. Então, se o Senhor quer usar os médicos, se permita. Se o Senhor quer fazer instantaneamente, ele faz. Eu não sei como o Senhor quer fazer, mas eu sei que ele cura. Ele cura, gente, porque ele curou. A Bíblia é cheia de declarações, né? E o Senhor, e aqui não consta ainda todos os milagres que o Senhor fez, porque seria impossível, né, esses registros, mas a Bíblia fala de doenças que eram incuráveis e o Senhor curou. Lembra? Vamos ler lá em João 5, cadê? Vamos ver aqui, ó. João 5. A cura do paralítico do tanque de Betesda. Lembra dessa passagem? A gente já leu essa passagem lá no MT, que fala assim, ó: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém uma porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico se chama Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento do Senhor para agitar as águas, de maneira que descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de ser agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Pensa, 38 anos. Ele era paralítico. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou:
você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega diante de mim. Olha que interessante, né? Jesus, ele chega num ambiente onde tem muitas pessoas doentes, mas o Senhor olha para um, que era um paralítico que estava há 38 anos naquela condição. Jesus chega perto dele e ele fala assim: você quer ser curado? E ao invés, é tão interessante porque é uma pergunta fechada, né? Você quer? A resposta seria sim ou não. Mas ele, além da doença física, nele havia uma doença também emocional, uma enfermidade na alma. E aí ele se vê que ele começa a contar para Jesus a história dele. Como que eu vou ser curado? Não tenho ninguém que me ajude, não sei o que lá, não sei o que lá. Então você vê que ele havia camadas de dor que era superior àquela paralisia. Às vezes, existe doenças psicossomáticas, né? Que ela manifesta no nosso corpo por conta das nossas dores na alma, por causa das feridas que estão no nosso coração. Então, são camadas que está antes da enfermidade. Existe, a enfermidade é real, tá ali, ele era paralítico, mas havia dores que estava doendo mais, sabe? Havia enfermidade que estava machucando mais do que a própria paralisia. Quando Jesus fala, você quer ser curado, ele começa a contar para Jesus toda a história dele, o quanto difícil era a vida dele. Era uma vida de abandono, não tinha família, não tinha ninguém que o amava, ele estava ali jogado naquele chão por muito tempo, e aquilo doía mais do que a própria paralisia. Existem enfermidades que manifestam em nosso corpo fruto de dores, frutos de rejeição, frutos da ansiedade, frutos de traumas, né? Mas o nosso Deus, ele não só cura o corpo físico, como ele também cura o nosso coração. Então você pode ir diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho aqui uma enfermidade. Eu tenho aqui, Senhor, eu não sei qual é a sua enfermidade. Eu tô sofrendo aqui com essa enfermidade, Senhor, e eu quero ser curada. Mas eu tenho também outras camadas aqui. Senhor, eu sou muito ansiosa. Senhor, eu sou muito nervosa. Senhor, eu ainda não consegui perdoar. Eu ainda não consegui entender o que aconteceu comigo. E, Senhor, depois deste fato, analisa. Será que depois daquilo que aconteceu, daquele abandono, daquela dor, daquele trauma, você não se tornou uma pessoa mais doente? Né? Você não se tornou uma pessoa mais debilitada? Será que depois de um trauma que você sofreu, de uma dor severa que você enfrentou, o seu corpo, né, ele ficou mais fragilizado? Faz essa análise. Será que foi? Antes você era super saudável, antes estava tudo bem com você, você ia no médico, seus exames eram ótimos, mas depois daquele episódio, depois daquela situação, daquele evento dolorido, aí o seu corpo ficou mais debilitado, o seu corpo ficou mais sensível, o seu corpo ficou mais vulnerável. Toda hora você está doente, toda hora você está no médico. Fala isso para o Senhor: Senhor, depois deste dia, eu sinto que eu estou mais debilitado. Senhor, acessa o meu coração. Senhor, ressignifica esse evento na minha vida, porque eu quero ser uma mulher saudável. Eu não quero ser uma mulher de dores. Eu não quero ser uma mulher que está todo dia reclamando que dói aqui, dói ali, que não tem mobilidade, que não tem forças, que não consegue fazer mais as coisas, que parou de sonhar. Existem vezes que a gente para de sonhar porque o nosso corpo físico nos impede de sonhar. O nosso corpo físico começa a dar sinais que a gente não está mais pronto para sonhar, não está mais pronto para entrar na terra da promessa. Lembra de Josué e Caleb? Caleb disse assim: gente, o Senhor nos entregou essa terra, eu tenho que tirar gigantes dela, mas eu estou tão forte como no dia que o Senhor fez a promessa. Há vezes que nós não estamos tão fortes. Acontece vezes que nós não estamos tão fortes assim. A gente olha para o nosso corpo debilitado e fala: não tenho mais condições de viver a promessa. Eu não sou mais a mesma. Quem nunca disse isso, né? Eu não sou mais a mesma. Mas o Senhor tem cura para nós. Uma das coisas que o Senhor levou sobre a cruz, né, foi as nossas enfermidades, foi as nossas doenças, né? Foi os nossos castigos. Você fala: Senhor, eu quero acessar. Eu quero ter acesso à
cura. Eu quero ser curada mentalmente, eu quero ser curada fisicamente. Me acessa, Senhor. Me toca, Senhor. Gente, nosso Deus, Ele pode. É isso que eu queria que a gente tivesse assim, ó, todos os dias na mente. Eu tenho um problema, mas o meu Deus pode resolver. E assim, é só se alimentar dessa palavra. Quando você vê o seu corpo dolorido, quando você vê que aquela dor chegou, quando você vê que você tem que tomar aquele remédio de novo. Coisa triste, né, gente? Viver à base de remédio, tomar 5, 4... todo dia ali você tomando aquele monte de remédio, tem que marcar, o celular tem que despertar, porque tem que tomar aquele monte de remédio. Você vai lá tomar o seu remédio, não é para deixar de tomar. E você vai falar, tô tomando esse remédio, mas o meu Deus pode me curar. A hora que Ele quiser, Ele vai me curar. Traz à sua memória o poder do seu Deus. O meu corpo tem as marcas do meu Senhor, porque Ele tocou em mim, eu sou curada. Não aceita a enfermidade, não entrega a sua vida à enfermidade. Declara, eu não aceito essa enfermidade. Eu vou tratar, eu vou fazer tudo o que eu posso, e eu sei que o meu Deus vai se manifestar. Chame a existência. O Senhor vai manifestar o poder, a obra dele na minha vida. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente se acostuma com um problema, se acostuma com a dor, né? Já tentou com aquela pessoa que ela tem o prazer de contar não, porque você não sabe, porque meu cabelo, porque meu estômago, ela começa a contar todos os problemas que ela descobriu. Ela sabe o nome científico, ela conhece os nomes dos remédios, dos genéricos. Parece que tem prazer de falar da enfermidade, que você tenha prazer de falar da cura. Que o seu prazer venha a ser dizer, o meu Deus cura, eu sou sarada. O Senhor tem prazer na nossa saúde, porque uma pessoa saudável faz mais para Ele. Uma pessoa saudável está mais disposta, tem mais condição de fazer a obra dele, se você quer. Aí vem o reino de Deus, né? Se você quer mesmo ser útil para o Senhor, se você quer fazer coisas para o Senhor, fala, Deus, eu quero, Pai, eu quero ser útil para o teu reino, eu quero pregar a tua palavra, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, me cura porque eu tenho mais utilidade no teu reino saudável. Senhor, me cura, toca no meu corpo, porque eu vou servir o meu próximo, porque eu vou fazer a tua obra, a tua vontade. Senhor, me cura. E o nosso Deus, Ele vai te curar, mas enquanto a cura não chegar, profetize e faça o seu melhor. Continue fazendo, continue servindo, mesmo na sua pouca força, né? Não vai esperar a cura chegar para você fazer alguma coisa. Faça na sua pouca força, profetizando o poder do Senhor sobre o seu corpo. O nosso Deus cura. Repita comigo: o meu Deus cura. O meu Deus vai me curar. O meu Deus vai trazer cura sobre o meu corpo, vai trazer cura sobre o meu ente querido, vai trazer alívio para nossa alma, vai fazer a obra dele na nossa vida. Abra a porta do seu coração para o Senhor fazer milagres. Às vezes a gente até esquece, né, do poder do Senhor em fazer milagre nas nossas vidas. Mas ainda que Ele hoje fale para você, você quer ser curado? Ainda que você tenha uma história longa para contar, como deste homem, para Jesus, Ele está disposto a te ouvir. Conte para Ele a sua história longa. E Ele vai falar assim, minha filha, eu quero te curar. Levanta, pega essa cama e anda. E vai mostrar o que eu fiz na sua vida. A maior alegria de ter sinais, sabe? Eu falar pra vocês assim, minha mãe foi curada de um nódulo, né, no seio. O osso da minha irmã cresceu. A maior alegria da gente contar isso é dizer quem fez. Nós vivemos isso porque o Senhor fez. Nós fizemos isso após uma oração. Nós orávamos muito pela vida da minha irmã. Minha mãe ia com ela nas igrejas, os irmãos oravam, a gente orava em casa. Isso foi resultado de oração, né? Foi dolorido, mas o Senhor se manifestou. Houve uma obra ali. Quando a gente lembra da história dela, a gente lembra do Deus de amor, do Deus de livramento. Houve uma obra. E a obra é o testemunho daquilo que Deus fez. Então que a minha vida e a sua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus.
que através daquilo que ele vai fazer na sua vida, você possa contar para outras pessoas. Uma coisa que eu quero encorajar vocês é: peça para Deus fazer obras na sua vida, para que você tenha repertório para falar dele. E aí quando você chegar perto de alguém, você vai contar a sua história. E aí a pessoa vai falar assim: mas como é que você venceu? Aí você vai falar para ela: eu venci porque eu orei, eu venci porque eu acreditei, eu venci porque eu perseverei em oração. E a sua história vai servir de encorajamento para alguém. Nada mais delicioso do que a nossa história servir de encorajamento. A coisa que mais me alegra é quando eu falo assim: não, eu já passei por isso e eu venci. Não, eu vou te ensinar como faz. Olha, na época que eu tava passando por isso, eu fiz assim, e foi assim que eu venci. E a pessoa fala assim: você conseguiu? Eu falei: consegui. Mas você passou por isso mesmo? Passei. Você venceu? Venci. Então eu vou fazer também. Então que nós sejamos o testemunho, que o Senhor faça obra, né? Essa dor que a gente enfrenta, depressão, enfermidade física, enfermidade na alma, não é para nos matar. É para que a obra do Senhor se manifeste. Quando eu olho para minha vida, eu não tive doenças físicas. As minhas eram enfermidades na alma. Desde que eu nasci, a pessoa toda sequelada com enfermidade na alma. Mas hoje eu me alegro quando eu sento com alguém e eu falo assim: então, eu passei por isso. E aquela dor que eu passei lá atrás, quando eu falo, ela não me dói mais. É alegria. Olha que interessante, é motivo de alegria. Eu falo assim: eu passei, mas eu venci. E agora eu tenho para você, eu posso entregar para você o remédio. Jesus cura. Eu posso dizer para você que Jesus faz. Gente, a coisa mais deliciosa. E foi isso que Jesus disse para os discípulos em relação àquele cego de nascença: é para que manifeste a minha obra na vida dele. Então essa enfermidade que você está passando, este problema que você está passando, essa dor que você está enfrentando, não é para te matar, não é abandono, não é esquecimento, não é porque você é uma coitada, que você é uma infeliz, nasci para sofrer mesmo. Não é. Tira isso da sua mente. Isso aí é o diabo que fala. Isso aí é o inimigo que fala pra gente desistir. Porque ele sabe que se a gente receber a cura no nosso corpo, a cura na nossa alma, nós vamos contar para outras pessoas e outras pessoas serão curadas. Assim como Jesus veio para nos libertar, o inimigo veio para nos escravizar. A gente vai estar sempre numa guerra, sabe? O Senhor veio para salvar, o inimigo veio para condenar. Né? O Senhor veio para libertar, o inimigo veio para escravizar. E ele não quer que a gente seja liberto, porque a nossa libertação dá problema para ele. Porque a gente vai libertar outras pessoas. Então, que você seja curado no seu corpo e na sua alma. E que através da sua cura, em nome de Jesus, você traga outras pessoas para o reino. Porque é o nosso maior propósito nessa terra. A gente fica procurando um propósito, né? A gente fica procurando: qual será o meu propósito de vida? Qual que será o meu propósito de vida? Por que será que eu nasci neste mundo? Por que será que eu vim neste mundo? O nosso propósito é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É levar esperança para o próximo. Gente, não há nada mais gostoso do que você sentar com alguém que sofre e você levar esperança para ele. Não há nada mais gostoso que você sentar com alguém que não tem esperança, que não tem expectativa, que já entregou sua vida à morte e você lá entregar vida para ele. Isso é o nosso propósito de vida. Então assuma esse propósito. Jesus vai me curar, porque dessa dor eu vou gerar vida, que dessa enfermidade eu vou gerar cura, que dessa prisão eu vou gerar libertação. O Senhor vai gerar milagres através da sua vida. Então, essa enfermidade não é para sua morte, é para que se manifeste a obra do Senhor na sua vida. Então, receba a cura, receba a libertação, receba do Senhor hoje a força para viver, porque primeiro o Senhor faz em nós, né? A gente vive e depois a gente transborda. E a gente vai continuar firme com o Senhor até transbordar. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Deus abençoe a sua semana. E que você vença essa semana lembrando que o que você está passando não é para... Não importa o que seja. Hoje a gente está falando de enfermidade. Mas não importa o que seja. Independente do que você está passando,
não é para sua morte. Não é porque você pecou, não é porque é para que a obra do Senhor se manifeste na sua vida e através de você muitas pessoas se chegarão até Jesus, porque foi para isso que Ele nos chamou. Beijo, amo vocês e até amanhã às 7h01. Não esquece de curtir, compartilhar, aquela coisa lá, né? E chamar a amiga para estar conosco nesse mover de manifestação do poder de Deus. Tchau, gente. Amo vocês.